Vamos então resolver o rascunho número 45, que vai tratar de uma dupla inequação, cujo enunciado é o seguinte: determina o parâmetro m para que se tenha para todo x pertencente a R esta dupla desigualdade. Isto é, que esta expressão seja maior que menos 3 e menor que 2. Vamos começar por ver que esta expressão é uma função, tem um gráfico deste tipo. É um gráfico que, se repararmos, passa sempre, qualquer que seja o valor de m, passa sempre pelo ponto de coordenadas 0, menos 2. Podemos visualizar aqui dinamicamente no GeoGebra a evolução da variação do gráfico fazendo variar o valor m, que está, neste caso está a variar entre menos 8 e 8. Ele passa sempre, a função passa sempre por este ponto de coordenadas 0, menos 2, não é? Para resolvermos esta dupla inequação, a metodologia vai ser o seguinte: vamos desdobrar esta dupla inequação em duas inequações, não é? Neste caso, esta expressão vai ser maior que menos 3, cá está a primeira inequação, e esta expressão vai ser menor que 2. Primeiro vamos determinar a solução da primeira inequação, isto é, o conjunto de valores de m para os quais a inequação é verdadeira, e depois fazemos igualmente para a segunda inequação. E, finalmente, num terceiro passo, determinamos a interseção desses dois conjuntos. Portanto, a interseção desses dois conjuntos vai determinar um conjunto de solução, que é a solução desta dupla inequação. Vamos então começar por resolver a primeira inequação, isto é, x² mais mx menos 2 sobre x² menos x mais 1 maior que menos 3. Passamos o menos 3 para o primeiro membro, fica mais 3. E, portanto, agora desenvolvemos a expressão de modo a tornar a expressão com um único denominador. Neste caso, x² menos x mais 1. Sem desenvolver esta expressão, podemos já fazer uma análise. Para que esta expressão seja positiva, temos duas hipóteses. Ou o numerador e o denominador são positivos, não é? Dá um valor positivo. Ou o numerador e o denominador são negativos e também dá um valor positivo. Portanto, temos essas duas hipóteses. Vamos ver qual é o sinal do denominador e, consequentemente, depois verificar quais são as hipóteses para o numerador. Relevante ao denominador, é uma equação de segundo grau, e antes de resolvermos vamos recordar aqui alguns conceitos teóricos. O delta, que é definido como b2 menos 4ac, que é o radicando desta raiz, pode assumir três valores. Pode ser negativo. No caso de ser negativo, significa que a equação não tem raízes reais, isto é, não interseta o eixo de x. E temos duas subhipóteses, que tem a concavidade virada para cima se o A for positivo e tem a concavidade virada para baixo se o A for negativo. Se o delta for igual a zero, significa que tem uma raiz dupla real, isto é, o ponto de interseção da parábola, quer ela seja com A positivo ou negativo, é um ponto único no eixo de x. Portanto, o que significa que tem duas raízes reais iguais. Se o delta for maior que zero, significa que a função interseta o eixo de x em dois pontos distintos. Neste caso, se o A for positivo, concavidade virada para cima, ou o A for negativo, concavidade virada para baixo. No nosso caso, a função é x² menos x mais 1. Significa que, se substituirmos e calcularmos o discriminante, verificamos que esse é igual a menos 3. Isto é negativo. Mas como o A é positivo, que é 1, nós estamos nesta primeira hipótese. Portanto, delta negativo, A positivo. Significa que a função nunca interseta o eixo de x e é sempre positiva. Portanto, se o denominador é sempre positivo, estamos na primeira hipótese de variação do sinal. Isto é, se o denominador é positivo, então, para que a expressão seja positiva, o numerador também tem que ser positivo. Estamos aqui a ver o gráfico da função x² menos x mais 1, confirma a nossa análise. Isto é um gráfico que não interseta o eixo de x e tem a concavidade virada para cima, portanto, assume sempre valores positivos. Portanto, como nós vimos, se a expressão, esta fração tem que ser positiva, isto é, numerador sobre denominador tem que ser positivo, e se o nosso denominador é positivo, então não há dúvida que o numerador também tem que ser positivo. Portanto, e para ser positivo, o que é que isso implica? Para ser sempre positivo, o que é que isso implica? Implica que a função, o gráfico da função não pode intersetar o eixo de x, não é?
e portanto o delta tem que ser menor que zero. Então nós nada mais temos que fazer do que criar a desigualdade, que é o numerador, x ao quadrado mais mx menos 2 mais 3x ao quadrado menos x mais 1, e depois vamos desenvolver isto, tem que ser positivo, não é? Esta expressão tem que ser positiva, não é? É a nossa condição. Para que esta expressão, esta desigualdade seja sempre positiva, significa que o delta tem que ser negativo. Isto é, o B2 menos 4AC tem que ser negativo. Desenvolvendo a expressão desta expressão de segundo grau, chegamos a uma expressão simplificada igual a 4x ao quadrado mais m menos 3x mais 1 maior que 0. O delta, verificamos que o delta vai ser igual a m ao quadrado menos 6m menos 7, e portanto este delta tem que ser negativo. Para que valores de m é que o delta é negativo? Vamos então resolver, não é? Resolvendo a expressão do segundo grau, verificamos que o delta é negativo para valores entre menos 1 e 7. Portanto, temos aqui as raízes da equação. Portanto, para o intervalo de variação entre menos 1 e 7, o gráfico da função assume estes valores extremos. À esquerda, para quando m é igual a menos 1, a função terá este gráfico. Quando m é igual a 7, a função terá este gráfico. Simplesmente no nosso caso, como nós queremos um delta negativo, os extremos não são abrangidos, não é? O conjunto de solução, portanto, é um conjunto deste tipo, S1, sendo que m pertence ao conjunto de números reais e m está compreendido entre menos 1 e 7, não assumindo os valores extremos. Podemos ver aqui dinamicamente no GeoGebra, portanto, a variação, se considerarmos a variação do m entre menos 8 e 8, verificamos que ele, para os valores inferiores a menos 1 e superiores a 7, ele interseta o eixo x em 2 pontos, portanto, o delta é maior que 0. No nosso caso, interessa-nos os valores entre menos 1 e 7. Portanto, que são exatamente esta variação, não incluindo os extremos menos 1 e o extremo 7. Cá está. Para estes valores, a equação, o numerador é sempre positivo. Isto é, o delta é negativo e a concavidade, neste caso, é virada para cima, portanto, terá que ser positivo. Porque se imaginemos, se a concavidade fosse virada para baixo, ela ia intersetar o x em 2 pontos, não é? Vamos então ver a segunda equação. A metodologia vai ser exatamente a mesma. Portanto, o x ao quadrado mais mx menos 2 sobre x ao quadrado menos x mais 1 tem que ser menor que 2. Para que esta função seja sempre negativa, temos duas hipóteses. Ou o numerador é positivo e o denominador negativo, ou o contrário, o numerador é negativo e o denominador é positivo. Como nós sabemos que o denominador, que é o mesmo, que é x ao quadrado menos x mais 1, é positivo, então esta primeira hipótese está fora de causa, não é? Portanto, o n maior que 0 e d menor que 0 é excluída. Portanto, resta-nos apenas a segunda hipótese, isto é, já sabemos que o denominador é positivo, portanto, o numerador também tem que ser negativo, não é? Para que o numerador seja sempre negativo, então o delta também tem que ser negativo, isto é, será uma parábola com concavidade virada para baixo, não é? E que não interseta o eixo do x. Portanto, resolvendo o discriminante, como sendo uma equação de segundo grau, nós vamos ter m2 ao quadrado mais 4m menos 12, portanto obtemos m1 igual a 2 e m2 igual a menos 6. O valor de m igual a 2, cá está, e o valor de m igual a menos 6. Estes são os valores extremos, extremo à esquerda e extremo à direita. Em qualquer uma das situações, a função não deve intersetar o eixo de x, portanto não inclui os extremos menos 6 e 2, portanto vai variar entre esta posição, portanto significa que o gráfico da função tem a concavidade virada para baixo e vai variar entre esta posição extrema esquerda até esta posição extrema direita, como vamos ver já em seguida. Portanto, aqui temos o conjunto de solução S2 compreendido entre menos 6 e 2, não é? E dinamicamente podemos visualizar a variação dessa função. Portanto, para já vemos a variação entre menos 8 e 8, portanto, significa que para valores extremos, antes e depois daqueles valores, a função interseta o eixo x nos dois pontos. No nosso caso, entre 2 e menos 6, temos, cá está, a variação da função neste intervalo. E durante este intervalo, portanto, o numerador é negativo.
Portanto, resumindo, o que é que nós temos aqui? Na primeira equação temos o valor de M varia entre menos 1 e 7. Na segunda equação varia entre menos 6 e 2. Portanto, o conjunto de solução é, no fundo, a interseção dos dois conjuntos de soluções, S1 e S2. O conjunto de solução é o conjunto M, pertencente a R, tal que M varia entre menos 1 e 2. Quando M é igual a menos 1, o parâmetro M é igual a menos 1, os gráficos das funções tomam esta posição, em que a função do numerador é tangente ao eixo x e a função do denominador é negativa. Para m igual a 2, verificamos que a função referente ao numerador é positiva e a função relativamente ao denominador é tangente ao eixo x e é negativa. Vamos então ver dinamicamente no GeoGebra esta variação. Vamos ver a primeira equação, não é? Ela vai ser sempre, portanto, o intervalo de valores de m vai ser entre menos 1 e 7. Verificamos que para valores inferiores a menos 1, a função intercepta o eixo do x em 2 pontos. Cá está, menos 1, excluindo este ponto, ela é sempre positiva, até o valor menos 7. Também excluindo o ponto 7, porque senão o delta seria igual a 0. Vemos aqui a variação, para já entre menos 8 e 8. Para valores inferiores a menos 1 e superiores a menos 7, intercepta aqui valores, o eixo x em 2 pontos, não é o nosso caso. Agora vemos a segunda equação. Portanto, vai ter variações entre menos 6 e 2. Para valores superiores, inferiores a menos 6 e superiores a 2, ela intercepta o eixo x em 2 pontos. E para valores entre menos 6 e 2, excluindo estes 2 pontos, ela é sempre negativa, não é? Cá está o ponto extremo, 2, e ponto extremo, menos 6. E para valores inferiores ou superiores a 2, inferiores a menos 6 e superiores a 2, ela intercepta o eixo x em 2 pontos. Fazendo a conjunção das condições das duas inequações, vamos chegar ao intervalo menos 1, 2. Para já estamos a ver a variação no intervalo menos 8, 8. E a seguir vamos ver no intervalo de conjunção, que é este. Cá está, entre menos 1 e 2, excluindo os valores extremos. Portanto, graficamente, percebe-se perfeitamente a variação, o intervalo de variação do parâmetro M.